Olá, eu sou a Sharon Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o seu podcast de educação financeira e previdenciária, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e hoje no 5º episódio vamos falar sobre coronavírus e o choque de oferta e demanda que ele está causando no mundo, quais medidas os países estão adotando para conter essa crise, a Arábia Saudita e Rússia medindo força, o comportamento dos investidores na bolsa em queda livre e, por fim, os resultados dos planos da Eletros dentro desse contexto. Começa agora o episódio número 5 do Pode Cultivar sobre economia e o seu investimento na Eletros. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros. Para o nosso bate-papo de hoje, estão aqui comigo dois analistas da área de investimentos da Eletros, o já conhecido Arthur Michelini e o estreante Marcelo Gouveia. E aí, gente, tudo bem? Olá, tudo bom? bem? Tudo mais ou menos, né? E hoje a única certeza que a gente tem é que esse podcast já vai estar desatualizado na hora que a gente lançar, né? Porque as coisas estão acontecendo em uma velocidade da luz e eu acho que a gente tem que começar o nosso episódio voltando um pouco ao que a gente estava falando no último sobre coronavírus, que estava ainda concentrado na China. Então, Arthur, acho que você pode falar dessa mudança, né? Da saída do coronavírus da China para o mundo. Sobre isso que você falou, a gente está aqui gravando isso aqui hoje no dia 12 de março e deve estar rolando mais um circuit break na Bolsa. É um momento tenso para todo mundo que tem seus investimentos e seu dinheiro voltado em ativos de risco e até em ativos menos arriscados que também estão sendo depreciados. O que aconteceu de novo em relação a esse podcast, em relação ao anterior, basicamente foi que no anterior a gente falou que a China estava tomando medidas para segurar o coronavírus e realmente, pelo que parece, foram medidas bem feitas pelo governo chinês. Então a gente teve o número de casos caindo muito na China, só que o que aconteceu foi que outros países da Europa foram um pouco imprudentes em relação ao coronavírus. O maior deles, a gente sabe, foi a Itália, e isso foi se espalhando para o mundo. Então a gente tem uma questão onde a gente tinha um risco de um choque de oferta da China, que um choque de oferta que é basicamente a China ela compra insumos do mundo todo. Então você teria ali problemas de oferta vindo do mundo. Quando você fala problemas, é redução, né? Que a gente fala choque, é redução da oferta. Exatamente. Choque na economia geralmente é para cima ou para baixo. Mas nesses dois casos que a gente vai citar aqui, tanto o choque de oferta quanto o choque de demanda foram choques negativos. Então, a gente teve um choque de oferta na China e depois um choque de demanda vindo principalmente da Europa, que é um país que é um continente que a gente sabe muito voltado para o transporte, muito voltado para o turismo. Então, você tem voos cancelados e isso faz com que a economia, o PIB desses países reduza e assim você tem um problema tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda global. Então, a perspectiva é que você tenha um mundo crescendo menos e esses choques negativos prejudiquem o mundo como um todo, né? É um efeito dominó, né, praticamente. Eu acho que o exemplo do turismo é um bom exemplo para a gente ilustrar o que seria esse choque, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse movimento do turismo sendo impactado dentro dessa perspectiva do coronavírus. Sim, assim, a gente sabe, por exemplo, a Itália é um país muito, muito turístico, né? E a gente teve companhia aérea na Itália, na Itália quebrando nesses dias. Porque você não tem voo, já tinha uma certa... Os fornecedores contratados, não conseguia pagar esse fornecedor, a empresa quebrou. Então, assim, quando você tem um choque, você cessa toda essa economia que gira em volta de turismo, em volta de transporte, acontece que empresas acabam quebrando. É bom ressaltar que não é o caso, não é o nosso caso aqui no Brasil. A gente tem companhias aéreas aqui no Brasil, Azul e Gol, por exemplo, que elas têm pouca exposição a voos internacionais.
os fundamentos das empresas brasileiras ainda são fundamentos bons, mesmo com essa queda toda que a gente teve na Bolsa aí nos últimos dias. Do pico foi algo em torno de 40%, a gente não sabe nem como está agora, mas é importante dizer que se o fundamento da empresa que você está investindo é um fundamento bom, para você não... Se você acredita nos fundamentos, isso fora da Eletros, né? Na Eletros a gente faz essa análise diária lá. Se o fundamento dessa empresa é um fundamento bom, é importante você não entrar em pânico. Esses choques, choques assim acontecem. O Marcelo trouxe aqui pra gente uma listinha das crises ao longo do tempo e, assim, ele tem mais experiência de mercado que eu. A gente passou aí por várias crises, a gente viu, e isso é importante a gente pontuar, porque crises acontecem, movimentos cíclicos, o mercado passa por altos e baixos e tem profissionais na Eletros onde tiveram essa experiência e só quando a gente passa por essa pressão de mercado é que a gente entende um pouco, não desmerecendo aí quem é mais novo, mas eu acho que tudo é experiência também, né? Eu acho que é importante pontuar que a gente viu em 90, por exemplo, o Plano Collor, em 94 teve a crise do México, 97 foi a crise asiática, em paralelo aí com a bolha da internet. Então, para quem é novo, a gente enxergou lá atrás já um início aí de a nova tecnologia, né, aflorando. As famosas .com, né? As Exatamente. empresas .com. Exatamente, e trouxe uma bolha gigante aí onde que se vislumbravam, né, um cenário aí na nossa expectativa lá para frente, e não era bem aquilo. Acho que também tinha um preço aí do pioneirismo, né, de muitas empresas. Isso em 97. Então, em 98 teve a crise da Rússia, 2001 aí o World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, o atentado. 2008 foi a crise financeira do subprime, aí já é um momento mais recente. 2008 subprime. 2016 teve o impeachment, aqui mais interno, né? 2017 foi o Joesley Day, né? O caso do Joesley Batista. Em 2018, greve dos caminhoneiros também interno. Tudo nesses últimos anos as crises foram mais assim no mercado doméstico. 2019 foi a guerra comercial Estados Unidos e China se acirrando. E agora 2020 o coronavírus. Dessas crises todas, a gente, assim, acho que vale a pena até destacar o atentado, né, das Torres Gêmeas. Eu acho que, se não me engano, aí teve só para as pessoas terem uma noção, teve uma realização de mercado em torno de 50% a 60%. A crise subprime foi em torno de 40%. Depois foram retomando, algumas crises levaram mais tempo para a recuperação, outras a recuperação foi mais rápida, mas crises são crises. Eu acho que a experiência, assim, importante pontuar, né, Arthur, que a experiência da equipe, a disciplina dos investimentos, o monitoramento constante da situação, sem irmos sempre com sede ao pote, agindo com cautela, é sempre importante. A gente olha para o... Acho que é uma diretriz nossa, foco é de longo prazo, nós somos acumuladores de ativos, né, tendo como perfil previdência, mas a gente não deixa de olhar no curto prazo. A crise de histeria, eu não gosto nem de usar essa palavra, né, de histeria, mas ganhou uma proporção muito forte. Foi desmembrado por uma crise logo na sequência, né, Arthur, da crise geopolítica, a questão do petróleo, né, da Arábia. O momento, quer dizer, esse momento é um momento nível muito alto de volatilidade. Olhando mais recentemente, parecido com essa crise de 2008, a crise do subprime. O fato é que a crise, em algum momento, ela vai ser sanada. A gente não sabe quando, mas vai ser sanada. Porque as empresas continuam, que nem o Arthur destacou muito bem. Temporariamente, elas perdem valor de mercado, mas não desaparecem de uma hora para outra. Inclusive, as que estão mais bem estruturadas, bem organizadas, saem até fortalecidas depois de uma crise. O nosso trabalho aqui da gestão de investimentos é avaliar constantemente as posições de investimentos com foco nos ativos, que nem eu mencionei, e investimentos, bem como nos ativos que a gente não detém, que a gente olha como uma oportunidade. A gente sempre tem que ficar atento.
Então é isso, Arthur, acho que você é perfeito na tua avaliação de fundamentos, é isso mesmo, o fundamento continua. A gente tem que refletir, eu acho que todos nós, e quando eu digo todos nós eu estou falando aqui para os participantes da Eletros, e nós nos encaixamos, porque nós somos participantes, quer dizer, o nosso nível de comprometimento da Eletros, nós como gestão de investimentos, é enorme porque nós somos participantes da Eletros. Então a gente, quando fala de longo prazo, poxa, mas aí eu estou vendo a bolsa aí com circuit break, 10% de queda, não bate um desespero? Não, normal. Eu acho que isso faz parte do comportamento humano, né? A gente tem que ter calma, a verdade é essa. O comportamento humano age dessa forma. A dor da perda é sempre maior do que o prazer de ganhar. Isso aí tem estudo científico que comprova isso, né? Você pode até quantificar que é 2 vezes mais sofrido perder do que ganhar. É impressionante. Se você tiver um fundo de investimentos, por exemplo, e você ficar acompanhando diariamente aquela sua cota, a cota teve uma queda, você dá um baque, você se prende naquele momento. Puxa, a cota hoje não teve uma queda. E aí você passa uma semana com a cota indo bem, performando bem, o fundo performando bem. Vem outra queda. Você, meu Deus, quando chega no final do mês, você, meu Deus do céu, o fundo despencou esse mês. Quando você vai ver a rentabilidade no final do mês, foi positiva. Você se prendeu muito naquelas 2 perdas. Os viéses comportamentais, eles vêm para atrapalhar bastante as decisões sobre investimento, né? Tem isso, tem efeito manada, tem outros pontos também que fazem as pessoas trocarem os pés pelas mãos quando se fala de dinheiro, né? Perfeito, Chari. E a gente, assim, não vou nem estender muito isso, porque isso aí dá um podcast. Dá um podcast, né? Vamos fazer um podcast sobre isso. Então, o ponto é esse, temos que ter calma, e eu acho que a pergunta que fica no ar é o seguinte, o reflexo desse desconto veio do fundamento das empresas? Não. O reflexo desse desconto é de uma crise imponderada, que é o coronavírus, é uma coisa que igual aconteceu, por exemplo, na crise lá que a gente citou do World Trade Center. É um imponderável acontecendo. Então, no cenário de crise, eu acho que a nossa função e a arte do que a gente faz é peneirar o que é real, o que é sólido, o que é promissor, gerando valor no longo prazo. A experiência da equipe, disciplina que a gente comentou, monitoramento diário é importante. Eu queria só, assim, passar agora uma bola aí para o Arthur. Eu queria só pontuar uma questão importante para a nossa reflexão. E é que a gente já mencionou anteriormente. Nós, como participantes da Eletros, como acumuladores de ativos, devemos só olhar o curto prazo? Quer dizer, eu vou repetir. Como participantes da Eletros e como a vocação primordial, que é a acumulação de ativos. O nosso olho está onde? É no curto? Sim, dentro disso, assim, a gente veio trazendo ao longo desses últimos podcasts que a gente teve uma migração, né, Shari, muito grande de pessoa física para a bolsa. Então, com essa taxa de juros muito baixa, as pessoas elas foram tomar mais risco. E essa crise ela veio nesse momento onde as pessoas que não estão acostumadas a tomar risco, tomaram mais risco. Então, um exemplo nosso na Eletros, a gente teve uma migração muito grande agora no início do ano para os perfis agressivo e moderado que tem mais bolsa de valores. E a nossa grande preocupação com esse podcast que a gente está fazendo aqui hoje é passar por participante que ele tem que entender o seu perfil de investimento. Então, se ele fez lá o teste, ele acredita que ele é um perfil moderado, um perfil um pouco mais arrojado, ele tem que acreditar nisso por longo prazo, porque se na próxima janela ele passar de um perfil moderado, agressivo, para um perfil completamente conservador, ele tem todo o direito de fazer isso. Só que ele tem que ter ciência de que ele está botando o capital dele, ele está tendo uma perda de capital nesse momento. Na verdade, é como se ele estivesse mudando a estratégia no meio do caminho, né? A estratégia é de longo prazo e de repente ele vai mudar no meio do caminho, não esperou o resultado para que ele... E assim, complementando o que o Arthur está dizendo, e isso é super importante, para as pessoas incorporarem esse conceito. O momento agora comporta um cenário de juros baixos. Quer dizer, né, Arthur, eu acho que essa consciência que o investidor, né, tem que ter. É um momento de juros baixos, inflação controlada, endividamento controlado das empresas, que nem você falou, estruturas das corporações operando de forma mais eficiente.
onde fizeram o dever de casa os últimos 3 anos, reduzindo o desperdício, custos, otimizando processos. Essas empresas hoje estão bem preparadas. Porque as empresas elas passaram uma crise muito grande. Então, nesse momento de crise, ela tem que enxugar. Então, a gente viu desemprego, corte. Então, as empresas enxugaram o máximo que elas conseguiram. E agora, no momento delas expandirem, agora que elas vão realmente ganhar dinheiro, veio essa crise. Mas as empresas estão com um fundamento bom, não é um fundamento ruim das empresas listadas na Bolsa Brasileira, no caso, né? Perfeito. E a gente vê assim, você falou aí dos CPFs, né, das pessoas físicas entrando em Bolsa, e a gente vê um movimento muito forte nos últimos anos. Para você ter uma ideia, fechou em 2019 com 1.800.000 CPFs em Bolsa. A gente comentou no último podcast essa virada, né, dos CPFs dentro da Bolsa, então realmente foi um boom. A gente trouxe o exemplo para o nosso perfil de investimento, mas isso está acontecendo aos olhos de quem quiser ver o movimento dentro da Bolsa, né, desses CPFs meio que se desesperando nesse momento, sem saber o que fazer. Tomaram risco e agora? O que a gente faz? Exatamente, são muitos investidores. Você vê 1.800.000 CPFs, assim, dezembro deve ser mais agora, dezembro de 2019. Em 2017, dezembro de 2017 eram 600.000. A média histórica é 500.000. Então você quase quadruplicou o número de pessoas na Bolsa de Valores. Agora, por que teve essa procura pela Bolsa? Tudo isso na esteira de que a expectativa de reforma da retomada econômica do país, o ciclo de baixa da taxa de juros no Brasil e exterior, então principalmente por esses 2 drives aí, que fez com que a pessoa física olhasse para a Bolsa e olhando comparando o mercado de renda fixa, um juros tendência de baixa, aonde que eu vou remunerar meus ativos? Então, Marcelo, e essas pessoas que entraram na Bolsa, esses 1.800.000 CPFs, eles pegaram agora o que a gente chama de tempestade perfeita, para um ambiente de bolsa de valores e ativos de mais risco, que foi, como a Sharon já disse no início, a gente teve uma pandemia anunciada ontem pela OMS, a gente teve uma Arábia Saudita brigando com uma Rússia e derrubando o preço do petróleo, a gente tem o nosso Congresso brigando e ontem derrubaram o veto do Bolsonaro no BPC. Então, assim, você tem todo esse cenário de tempestade perfeita e o que o mundo está fazendo para solucionar essa tempestade perfeita. As autoridades monetárias, que a gente chama, que são os bancos centrais, vieram constantemente reduzindo os juros e dando estímulo fiscal nas economias. Então, na Europa, o funcionário pode ficar em casa, que o Estado, até certo ponto, está bancando ele não trabalhar. O Fed, Banco Central norte-americano, convocou uma reunião extraordinária, coisa que não fazia muito tempo, e cortou meio ponto da taxa de juros. Então, eu acho que o estopim foi ali, né, Arthur, da preocupação, foi primeiro ali na taxa, dia 3 de março, né, precisamente, foi a queda da taxa de juros de 0,5% do Fed. Ali que o pessoal se alarmou, né? Porque o Fed é a autoridade monetária mais importante do mundo, e ele é muito conservador em todas as suas atitudes. Quando o Fed chama uma reunião extraordinária e ele corta meio ponto, geralmente para cortar ele corta 0,25, que não é pouco, e né? sinaliza que vai cortar. Para ele cortar meio ponto, o mundo inteiro deu um passo para trás e falou assim: caramba, o Fed está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando. Monetários do mundo, Banco Central Europeu, o Banco Central Brasileiro, todo mundo falou: caramba, a gente precisa dar estímulo na economia agora. Então o Banco Central Brasileiro tinha falado: não vou mais cortar juros. Agora já deixou em aberto, pode cortar meio ponto, 0,75. Tem gente falando em 1 ponto até o final do ano. O Banco Central Europeu já anunciou também que vai cortar juros por agora. Então as autoridades monetárias estão tentando estimular, e na nossa visão de gestão, pode não ser para agora. Isso vai ter algum impacto na economia, porque a teoria econômica diz que isso sempre tem impacto na economia. O coronavírus está prejudicando, vai sangrar agora, vai sangrar. Mas em algum momento esses estímulos monetários que o mundo inteiro está dando vão sofrer impacto na economia e vai haver uma retomada. Perfeito, porque até então, até a decisão do Fed, o mercado ele estava se convencendo de que isso ia passar, de que o coronavírus ia passar, que ia se resolver. O mercado já estava esboçando ali, olhando
pessoal comentou muitas oportunidades, muitas empresas ali, poxa, o que vale a pena estar rebalanceando carteiras. Quando chegou no dia 3 de março, na decisão do Fed, isso foi um banho de água fria, o pessoal já olhou para frente, a coisa pior pode vir. Só para complementar, assim, o que o participante às vezes e as pessoas comuns, ela tem muita dúvida em relação a câmbio. O que tá acontecendo com dólar? Assim, basicamente o que acontece com o dólar é que o dólar é uma moeda de proteção. Então, as pessoas ficam desesperadas no mundo, ela compra dólar e bota debaixo do colchão. Então o dólar sobe. Além disso, você tem taxa de juros mais baixa no Brasil. Então o Brasil é um país arriscado. O pessoal foge um pouco de Brasil, prefere estar em ativos de menor risco. Então a gente teve o título público americano vindo de 2% para 0,50%. Ou seja, o cara está comprando o título para se resguardar, entendeu? Então, nesse momento de caos, é normal o dólar valorizar. É isso que acontece, assim. E o dólar encaixa exatamente nesse cenário que a gente está trazendo de bolsa. É um cenário muito parecido. Exatamente. E a gente acompanha todas as... toda a parte do mundo, aí Rússia, principalmente Rússia e México agora, com as ações para conter a alta do dólar. Então essa é uma medida tomada aí por... o nosso Banco Central também, né? Todo dia fazendo leilão de swap para tentar segurar o dólar, mas é um fluxo muito grande. A nossa autoridade monetária também está tentando segurar. Bom, agora eu queria que vocês comentassem sobre os resultados do plano, né? Que é o que importa nesse momento o participante. Vocês estão suando a camisa aí para contornar o que está acontecendo na crise, os investimentos, e o resultado que a gente vai apresentar nesse próximo relatório agora de fevereiro já vai ter um pequeno impacto desse cenário, mas o próximo mês é que vai vir realmente com uma queda na rentabilidade que vai refletir, né? Calma que o mês ainda não fechou, pode subir, a gente não sabe. É verdade, mas aí eu queria, Arthur, que você começasse a falando sobre esse relatório, né, essa rentabilidade e qual é a postura que o nosso participante tem que tomar diante desse cenário. Então, no nosso relatório de investimentos de fevereiro, a gente tem um cenário onde basicamente a bolsa caiu cerca de 9,5%. Isso já traz, como dito anteriormente, um impacto grande nos planos com mais bolsa, que são o moderado e o agressivo. O CDI no período, acumulado no ano, é um CDI baixo, então a renda fixa ela não conseguiu segurar muito bem. Então, assim, realmente, esse início de ano não é o melhor ainda para o participante. E o impacto desse início de mês de março é um impacto relevante. A gente estava com a bolsa caindo 9,5% até fevereiro. Hoje a gente está com a bolsa caindo cerca de, até 28%. Então, você tem um impacto relevante que vai ser, como a Sharon trouxe, vai ser melhor visto no nosso relatório de investimentos de março. Eu acho que vale ressaltar de novo que o perfil agressivo e moderado realmente os que vão mais sofrer nesse momento, né? Então o relatório vai apresentar nesses dois perfis a maior queda. E é contrário ao cenário que o nosso participante, como eu, né, já vinha vivenciando. A gente estava numa ascendente. Então, realmente... E assim, Sharon, a gente está 4 anos com a bolsa em alta. Foram 4 anos que o participante do perfil agressivo e moderado ganhou muito dinheiro. Então, assim, como a gente está trazendo, talvez não seja o momento de entrar em pânico, é o momento de chegar e refletir. A gente aqui na Eletros tem uma gestão de seleção de ativos diária, então a gente está todo dia ligando para a empresa, olhando o balancete da empresa. Os nossos gestores terceirizados são os melhores de mercado. Então, só para você ter uma ideia, no mês de fevereiro, enquanto o IBX caiu 9,37%, a gestão consolidada da Eletros caiu só 6,50%. Então, a nossa gestão de renda variável é uma gestão muito boa. Então, a dica que a gente dá para o participante é o seguinte: se você investe fora da Eletros, olhe bem os fundamentos da sua empresa, tome cuidado. Como a gente já trouxe, a saúde financeira das empresas em geral no Brasil é uma saúde financeira boa. Mas a gente faz esse trabalho diário aqui na Eletros. Todo dia a gente está olhando, revisando e escolhendo os melhores gestores para cuidar do dinheiro do participante. Em relação ao plano Eletros, claro que o participante também, se tiver algum tipo de dúvida sobre o relatório, a porta está aberta para
para recebê-los e explicar. Esse podcast tem esse propósito, né, de já antecipar o que vai vir aí nesse relatório, o que aconteceu no cenário, mas, obviamente, o participante tem acesso a Eletros se quiser conversar mais sobre algum tipo de assunto. Perfeito, Sharon. E eu acho que é isso. A gente está, como historicamente sempre foi, a gente sempre é aberto aos nossos participantes. E como eu disse anteriormente, o nível de comprometimento nosso é tamanho, dado o fato que estamos todos no mesmo barco, que somos participantes da Eletros. Então estamos sempre abertos aqui para tirar dúvida, qualquer apoio que alguém precisar. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Foi um episódio denso, a gente teve muito assunto para falar. Provavelmente quando ele for ao ar já vai estar defasado em relação às notícias do mundo, mas o propósito aqui foi explicar para vocês um pouco do que está acontecendo, que vocês já estão sabendo, mas falar sobre o impacto disso no plano de previdência de vocês e deixar as portas da Eletros sempre abertas para caso você tenha algum tipo de dúvida, falar com a gente, porque a gente vai entrar aí num período de troca de perfil. É muito importante que você mantenha uma estratégia coerente com o resultado que você queira pro futuro, para sua aposentadoria, né, longo prazo. Então, a gente está diariamente também nas redes sociais, acompanha a gente lá no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, com as notícias diárias da Eletros. Foi um prazer gravar esse podcast para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.